Então, pessoal, bem-vindos a mais esta aula de desenho e pintura do nosso curso de desenho e pintura do Hotmart. E aqui eu quero mostrar para vocês, nesta aquarela, alguns aspectos que eu considero fundamentais para quando você for pintar uma aquarela, tá? Então, temos aí muitas aulas de pintura aquarela, mostrando pintura em aquarela, né? A execução, os passos, e eu quero aqui salientar algumas características que eu acho que são os pilares da aquarela, né? Em primeiro lugar, vocês podem notar aqui, o risco aqui, o lápis. Ela foi riscada a lápis. Eu acho fundamental para quando você for riscar uma aquarela, você riscar com um lápis macio. Porque mesmo as marcas que restarão, elas ficarão incluídas no contexto da aquarela. Está vendo? Algumas marcas, elas ficarão imperceptíveis no contexto. Então, sempre risquem a sua aquarela, o papel, o esboço com um lápis macio, tá certo? Um 6B de preferência. Segunda parte, a composição. Sempre preste atenção na composição da aquarela para que haja contraste entre claro e escuro, tá? Esse contraste em claro e escuro que transmite a vibração para a aquarela. Então, você tomar cuidado para que não fique totalmente claro, aquela aquarela sem sentido, e faça essa, como eu fiz aqui, a parte clara contrapondo com toda essa parte escura, tá? Outra coisa é que a imprecisão nos toques aqui fazem com que ela ganhe espontaneidade. Não fique caprichando muito na curva, alisando muito, fazendo com que tudo fique muito perfeito. É preferível um toque rápido, preciso e bem colocado, do que ficar detalhando como se fosse uma pintura a óleo. Outro fator importante são as reservas. O que seriam as reservas? Seriam as áreas brancas, as áreas que podem ser deixadas sem pintura. Aqui, por exemplo, é uma reserva, tá? Uma área que foi deixada no papel. Depois, se você quiser dar um toque, corrigir alguma coisa que manchou, tudo bem. Mas as reservas, aqui também outra reserva, dão grande vivacidade, dão grande transparência à aquarela, deixam elas muito bonitas. Então, as reservas são as áreas brancas, as áreas que você não precisa pintar, que já ficam próprias no trabalho. Outro fator importante são os toques de pincel seco. O que é o toque de pincel seco? A aquarela já está finalizada quase na execução, algumas áreas já secaram, e você vem com o pincel, pega a tinta e faz esse toque aqui, esse escorrido, em que aqui fica mais concentrado e ela vai se perdendo. Da mesma forma que eu mostro aqui, olha aqui, o toque seco. Isso, aqui também, o toque seco, isso revela a textura do papel, a textura da aquarela e torna a aquarela com grande qualidade. Tá certo, pessoal? Então, o toque seco aqui, puxando, dando esse quebradinho aqui que vocês veem aqui, é que dá à aquarela toda essa vivacidade no trabalho. Tá certo, pessoal? Então, seriam esses aqui, nesta aquarela. Nesse exemplo, eu farei outros. Conforme a aquarela que eu estiver mostrando, eu vou
detalhar alguma coisa que eu acho importante. Nesta aqui, são esses os fatores. Obviamente, esses fatores não são os únicos, o campo é muito extenso, tá? Eu estarei mostrando e comentando outras aquarelas e vou mostrando para vocês o que chama atenção em cada uma delas. Muitas vezes eu vou repetir alguns conceitos que eu já comentei nesta e vou mostrar conceitos novos, tá certo? Conceitos de transparência, né? Vocês veem aqui nessa aquarela, ainda ressaltando esse exemplo, aqui, ó, sem risco, ó, foi pintado toda essa parte aqui, inclusive um pouco daqui do chão, foi pintado com um pincel largo, logo no começo da aquarela. Não fica risco. Olha, não fica risco. É um pincel largo, cheio, para fazer bloquear esta área de uma maneira que ela não fique riscada. Isso também dá qualidade à aquarela. Uma pincelada larga, sem medo. Depois você vem com outro pincel, fazendo isso aqui, ó, o úmido sobre o úmido, para que esse contorno aqui não fique um contorno regular, não fique um contorno perfeito, que fique um pouco dissolvido. Essa dissolução que você vê quando pintamos essa parte sobre essa que ainda não estaria totalmente seca, dá esse rendilhado, essa dispersão. E esse rendilhado, mesmo aqui, essa dispersão, faz com que as coisas apareçam estarem mais longes, dão uma sensação de profundidade ao tema. Então aqui, o molhado no molhado é muito útil, porque joga as coisas para trás, tirando a borda dura, fazendo uma borda suave. Isso aqui dá uma impressão de profundidade. Da mesma forma, as figuras em primeiro plano podem ser mais detalhadas e mais escuras, tá? Elas trazem as figuras para o primeiro plano, tá? Inversamente ao fundo. Tá certo, pessoal? Então, nesta aquarela, seriam esses os comentários que eu gostaria de ressaltar. No nosso curso de desenho e pintura do Hotmart, estarei comentando muitas outras aquarelas para que vocês, quando eu estiver fazendo uma aquarela e eu comentar, vocês já vão ter uma noção do que eu estou pensando e o que eu estou tentando fazer. Porque nada acontece por acaso. Se você não tiver uma ideia, se você não tiver um planejamento, a coisa não acontece, entendeu? Nada acontece por acaso. Então é importante ir percebendo esses elementos e ir adquirindo um know-how para que quando você for pintar uma aquarela, você já domine essas possibilidades. Tá certo, pessoal? Grande abraço e até a próxima aula.